Eu sei que muita gente acha que a terceira palavra desse vídeo, quando ele estiver valendo, teria que ser bem, mas eu discordo. Eu discordo. Poderia ser até médio, mas eu também discordo. Para mim é muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e desculpa, eu entendo que o Santos se salvou de uma situação catastrófica e que se a gente olhar a situação do jogo com 1 a menos, perdendo de 2 a 0, poderia até celebrar o empate, mas eu, que estou apavorado com o risco de rebaixamento, sim, desde já, na verdade, há algumas rodadas já, vocês que me acompanham sabem, eu não consigo, pelo menos não nesse imediato pós-jogo aqui, me acalmar. Eu acho que o Santos jogou 2 pontos fora, apesar de ter salvo 1 no fim das contas. Santos 2, Sport 2, lá na Ilha do Retiro. Santos com 1 a menos desde 1 a 0. Tomou um gol bizarro, numa falha inacreditável do Brasão. E assim, eu tava preparado até o gol de empate para falar aqui, cara, é o roteiro, da queda se desenhando, ganhando mais capítulos, ganhando mais prontidão, porque o goleiro que nos salva tanto, e hoje nem salvou, acho que não teve uma grande defesa do Brasão, só se eu apaguei da cabeça, cometendo um erro daqueles. Depois o Cavadeiro, que corre, que é uma beleza, não sei se ele consegue mudar de direção, corre, a gente já viu que ele corre, faz um gol contra, ou o gol é daquele camarada lá. Assim, o Santos tomou 2 gols de um time que está afundado na lanterna, sem eles acertarem de fato o gol, No primeiro gol, ok, mas não é uma jogada que eles criam, é um erro do Brasão. No segundo, é um cruzamento que desvia e entra. E assim, é o roteiro, você perder para um time que quase impossível que não caia, afundado na lanterna, ressuscitando, pelo menos momentaneamente, esse time, com o seu melhor jogador, que é o Bom Tempo, no banco, com o melhor jogador que deveria ser, que é o Neymar, jogando absolutamente nada, uma partida decepcionante mais uma vez. É aquilo, era um capítulo do roteiro ficando todo pronto, aprovado pelo editor, sendo colocado para o mundo. E eu tô vendo esses 2 pontos perdidos, mas, contudo, porém, todavia, você pode ser o otimista e falar, olha, é um time, e eu vou falar aqui minhas opiniões, concordando com as opiniões que um otimista pode dar. É um time que lutou até o final, é um time que não desistiu, é um time que tentou, capenga, num desespero, com uma formação tática semi-inexplicável, vou tentar falar daqui a pouco, mas tentou e lutou até o final. E se salvou de um desastre e, de fato, não perdeu para um time que não tem vitórias no campeonato. O Sport continua sem vitórias no campeonato. O Santos se salvou desse vexame, que seria o maior vexame de qualquer time no campeonato, claro. Deixa para outro, espero eu, ainda tem o segundo turno, Mas o Santos escapou com esse ponto e até no momento que eu gravo tá fora da zona. Eu me perdi nas contas, mas acho que ultrapassou o Vasco, enfim, que fatalmente ainda joga na rodada, mas tá bom, vamos celebrar esse pontinho se formos otimistas. Acho que pra gente começar de fato a falar sem ser da situação geral, para falar do jogo em campo, a gente tem que falar do técnico, No calor do momento, eu falei, acho que na minha rede social Twitter, que apesar do empate é inaceitável o que ele fez hoje. Durante a semana, tanto em vídeo quanto na live do trio, eu apostei que se tivesse perdido o quarto, eu falei isso antes do jogo do Inter até, e reiterei depois, perdendo quarta e perdendo sábado, cairia. E assim, é muito difícil você justificar a permanência do Kleber Xavier, além de ninguém quer vir para o Santos. O que eu aceito e entendo. Aceitar não sei, eu entendo totalmente, ninguém quer de fato. Ninguém de qualidade. Mas é uma sequência de 3 jogos de um trabalho porquíssimo. Dou os créditos contra o Flamengo, mas contra o Mirassol, são 8 dias, de sábado a sábado. Mirassol foi um vexame, Inter uma catástrofe, e hoje só não foi porque o Sport é muito ruim. O Sport é pavoroso, eu falo isso com todo respeito aos amigos de Recife que podem me assistir todos pro Sport. É o pior time do campeonato com alguma tranquilidade, a pontuação deixa muito claro, não é aquela, é que foi roubado, acaso, não, é muito ruim. O Sport teve outras tantas chances de aproveitar
uma zaga completamente perdida do Santos e simplesmente desperdiçou. O Sport teve a oportunidade e sequer conseguia concluir para gol com perigo, porque é muito ruim. É só imaginar que o Sport ficou desde o fim do primeiro tempo com um a mais, né, jogou todo o segundo tempo com um a mais, e tomou 2 gols no segundo tempo, sendo que abriu 2-0 já na segunda etapa. Ou seja, eu não vou lembrar de cabeça agora um minuto, eu fechei meu computador, mas o Sport toma 2 gols em menos de 20 minutos, talvez. De um time que estava com a menos. É muito ruim. O Santos eu não consigo, mesmo com a vontade, eu não vou tirar essa vontade dos jogadores do Santos de buscar esse empate, buscar o resultado, eu não acho que conseguiria contra outro time no campeonato. Contra o Sport é possível, porque o Sport é muito ruim. É um negócio... Até brinquei, eu tava vendo o jogo com a senhora que me namora, com outro casal de amigos, e eu brinquei com o Cauê, que tava nos vendo, porque eu cheguei cedo no barzinho que a gente foi ver, e tava passando Bournemouth e Everton, que eu não sei quando terminou honestamente, mas eu vi o primeiro tempo, tava 0-0. E quando o garçom foi mudar pro jogo do Santos, ele brincou, vou ter que tirar desse jogo, desculpa. A gente falou, não, pelo amor de Deus, pode tirar, porque assim, é um horror. Só que a gente complementou a piada. É que vai continuar um negócio horrível agora, e continuou. Realmente, assim, era um nível baixo lá, foi um nível baixo cá. Foi muito difícil de assistir, foi um jogo muito feio, tanto o Everton e Bournemouth quanto o Santos Sport. Mas, enfim, assim, e aí até complementei a brincadeira. Pela brincadeira aí dele ser o estagiário, né, ser feita por parte da torcida, se o estagiário comete tantos erros quanto ele cometeu hoje, para ficar no hoje, ele não garante emprego CLT, né? Não garante. É inacreditável, para ficar no mais óbvio, o Bom Tempo ser reserva desse time. E o Bom Tempo, assim, eu nem acho que ele tá feito uma super partida no segundo tempo, mas ele faz o gol, ele cria chances, ele luta, ele desarma, ele mata contra-ataque do rival. Hoje ele matou um contra-ataque, o Sport ia sair cara a cara e ele saiu com a bola dominada, coisa que, com todo respeito, nem o Bastos nem o Lampérez conseguiriam, nem o Schmidt, que jogou ali numa linha de 3 no segundo tempo. E o Bom Tempo consegue. O Bom Tempo ser banco desse time é brincadeira. Para ficar em outra situação, como assim você vai para um jogo contra o Lanterna do campeonato, que tinha 4 empates, agora tem 5, 3, 4, enfim, só tem empate no campeonato nem de derrota, e você monta um meio-campo veloz desse, né? Schmidt, Rincon e Neymar. Nenhum dos 3 corre na atualidade. O Neymar pelo menos tem algum passe, não que hoje tenha tido. Mas o Schmidt e o Rincon, aí o Rincon ainda aumenta a justificativa, né? Que escalação bizarra foi essa, cara? Que escalação lamentável. Entendo que o Zé Rafael não jogou nada nas partidas recentes, mas assim, pelo menos ele sabe se mexer. Hoje você escalou 2 caras, 2 volantes extremamente lentos. Para jogar com o Neymar, que não vai correr, não vai se fazer jogadas de velocidade, você tem que ter pelo menos alguém que tampe esse buraco, que passe correndo por ele. Sabe quem faz isso? É o Bom Tempo. Olha só que coincidência que ele fez um gol como? Passando em velocidade entre a zaga. Realmente, é assim... eu me sinto, às vezes, não que eu seja professor, não quero ensinar ninguém, já sempre falo aqui que sou pior que qualquer técnico da história da humanidade, inclusive com o Paulo Turra, ele talvez não, mas às vezes a gente se sente, a gente torcedor, tem que ensinar o abecedário para criança. Meu filho, o Bom Tempo se mexe, o Bom Tempo corre, o Bom Tempo bate pro gol, o Bom Tempo marca. Por que ele é reserva de jogadores que não fazem isso? É muito complicado. As substituições no segundo tempo você pode até alegar, eu não vou te tirar a razão, até porque a gente pelo menos salvou um ponto, deram certo, ok. Mas assim, ele montou um time que tinha 3 zagueiros, ele centralizou o Schmidt, abriu o Basso, abriu o Lampérez, e a partir daí era Bumba meu boi. Era o Cabageiro aberto de um lado, o Barreal do outro. Nisso deu 5, então faltam 4. Era o Bom Tempo, o Neymar e o Roleiser. O Roleiser eu não sei o que ele ficou no segundo tempo, era o Bom Tempo e o Roleiser se mexendo de qualquer jeito. O Neymar jogando ali na intermediária ofensiva. E aí tem o nosso bagrinho, né? Que é o Tiquinho. Que virou uma parede. Só que não é que ele faz a parede. Ele virou uma parede literal, a bola bate e espirra. Bate e espirra. Ele não consegue dominar uma bola, não consegue finalizar uma bola, a bola só bate e espirra, porque ele tá sempre de costas pro gol. Assim, ele inventou uma formação que, reitero, não é que a formação deu certo. Aliás, deu errado, eu vou citar um lance. É que no Bumba Meu Boi, contra um time pavoroso, o Santos conseguiu. Qual o lance que deu errado? Vamos observar, que agora eu tô gravando pós-jogo sem as imagens, mas enfim. Vamos observar o lance do segundo gol do Sport. O Basso, que era o lateral direito, desculpa, ele virou o lateral direito, aponta para um Gaspar, talvez para o Cabageiro, mas para alguém, olha, na posição do lateral direito tem alguém entrando, que era o Lucas Lima. Vai lá. Era você, Basso, só que ele aponta para alguém, e não vai.
E aí o Lucas Lima tem a liberdade para cruzar. Então assim, o Kleber, e eu nem tô culpando o Bassa, apesar de também culpar o Bassa. Aí o Kleber Xavier inventou uma formação ali que você não sabia muito bem qual era a sua função. E aí foi essa catástrofe, até o empate, claro, até pelo menos a diminuição do gol, do placar, perdão, no gol do Bom Tempo. Então é muito difícil você justificar a permanência do Kleber Xavier. É muito difícil. É muito difícil. A única razão é ninguém quer vir, pelo menos você não destrói mais um período de treino, ou você não causa mais uma crise. É que assim, não ganhar do esporte pra mim já é crise, mas tudo bem. Tirando isso, é um trabalho pavoroso e a gente precisa simplesmente assumir. A gente não, porque a gente criticou, a gente, todo mundo aqui. Ele precisa assumir, não é pra técnico, não é, pelo menos não. Esperou aí seus 30 anos, parabéns, mas não rola. Tem outras coisas para falar, mas a gente precisa colocar claro aqui. A Golcase, você compra uma capinha de Dia dos Pais, pode ser essa, por exemplo, só o pai e o filho, o pai e a filha vendo um jogo do peixe, você ganha outra. Já recebi algumas mensagens de gente que comprou a capinha. É que eu recebi, por exemplo, mensagem de torcedores e mandaram foto, que não torcem pro Santos, pessoas que nos acompanham aqui, mas não torcem pro Santos. Eu falei, fico muito feliz, pode usar o cupom 20 Santos para qualquer tema, eu só não vou poder colocar foto aqui no vídeo. A pessoa foi compreensível. Mas você pode homenagear o seu pai com presente na Golcase, o QR Code está na tela, o link está na descrição. Tem essa aqui, tem esse modelo, né, de pai e filha. Tem também o que você manda foto, né, sua, seu pai, lá para a Golcase, o arquivo que eles fazem uma capinha bonitinha. Enfim, tem várias opções. No fim das contas, no seu carrinho, usa o cupom Eu Vim de Santos. Vamos fazer aqui um jogador a jogador. O Brasil, infelizmente, tem culpa no cartório. É um erro que não pode acontecer. Entendo que era um lance de pressão, mas ele tem que enxergar que tem um atacante pulando na frente dele e chutar para qualquer lado. Não pode acontecer isso. Não pode, inclusive, vem pronto para falar, meu Deus do céu, até a nossa maior esperança começou a falhar. Era tipo o João Paulo 2023, né? Só que eu falei no vídeo contra o Inter, que virou o João Paulo, né? Porque ele era sempre o Salvador, e aí no fim o João Paulo errou. Pronto, o Brasão começou a cometer isso aí, pelo menos salvou. Igor Vinícius fraquíssimo, é o que eu cantei no vídeo da chegada dele. Até aparece lá no ataque uma vez ou outra, não que produza muito, mas na defesa não faz absolutamente nada. Entendo que o gol foi do João Basso, muito obrigado João Basso, a gente fica feliz, mas eu sempre partilho do princípio que zagueiro tem que defender. E hoje ele estava perdido. Não é de confiança, não é veloz, que bom que fez o gol, muito obrigado de novo. Mas ano passado, no Paulista ele fez gol, em 2023 ele fez gol. Ele não está compensando os erros na zaga. O Luan também hoje foi muito mal. A dupla de zaga foi completamente perdida. Eles estavam muito lentos hoje. Desculpa, assim, o gol que o Basso erra nessa pontada para ninguém quando era ele mesmo, assim, o Sport passeia na frente da área, né? Fica olhando uma roda de bobo ali. E o bobo é todo mundo que torce pro Santos e os jogadores incluso, porque a gente foi bobo naquele lance. Vamos lá, não vou marcar não. Até chegar do outro lado livre, assim. Então, assim, os dois zagueiros têm culpa e todo o resto também. O Souza não conseguiu produzir lá grande coisa, apesar de várias vezes ir à linha de fundo, ele tem que ser mais incisivo. Chutar de algum jeito pro meio da área, chutar na direção do gol, tem que complementar a jogada. Ele tá aparecendo, até ele recebeu vários passes do Neymar, mas não complementa a jogada, aí fica complicado. O Schmidt não dá, cara, eu sei que o Schmidt aí ficou até o fim. O Rincon foi expulso de maneira infantil, não tenho o que falar do Rincon. O Rincon não pode ser titular. O Schmidt também não. Sabe quem tem que ser titular? Bom Tempo e Rafael. Cadê o nosso amigo Arão? Fica difícil. Péssima partida dos dois volantes também. O Sport brincou ali quando quis jogar. Por sorte, no segundo tempo, mesmo com a mais, eles não quiseram. Bate um medo, né? Até psicológico. Você não tem vitória, você tá vencendo, eles tremeram, felizmente, pra gente. O Neymar foi mal hoje. É inacreditável o quão lento ele tá pra finalizar. A lentidão pra correr, eu consigo suportar porque ele realmente acha os passes. Acabei de citar vários passes pro Souza, que ele acha. Teve o de calcanhar. Não é calcanhar, ele tava de costas, ele passa o pé por cima da bola pro Roleiser, que é o chute que o Roleiser dá na direção do gol, eles pomem até o próprio Neymar que pega o rebote e o zagueiro salva. Ok, ele vai enxergar, ele tem essa visão de jogo. Mas assim, não dá pra receber aquela bola, salvo engano foi o Bom Tempo, posso estar errado, enfim, Barreal, alguém do lado esquerdo dá rasteira, ele na marca do pênalti ali, não bate de esquerda. Beleza, dominou com a direita, então bate. Não, ele quer fintar. Não dá, Ney, você não consegue mais. Ficar velho é uma merda, eu sei. O nosso corpo não funciona como. Você ainda é um atleta de alto nível, mas talvez aquele altíssimo nível não esteja mais aí. Então você precisa se adaptar. Faz um negocinho mais rápido. Né? Você não tá conseguindo mais dar 3 toques. Bate de primeira, bate de segunda no máximo. No terceiro toque, o cara vai chegar. É o que tá acontecendo. Precisa bater pro gol de forma mais veloz. Precisa bater mais pro gol também, né? O time do Santos não bate pro gol.
né? O chute do Roleiser, esse do rebote, é um caso raro de chute do Roleiser também, já até passando para ele. Então o Neymar tem que dar esse exemplo, bate pro gol, gente. O Barreal, quando chutou muito mal, né? Não gostei nem da partida do Roleiser, nem do Barreal. Acho que são dois caras que têm criado pouco e não compensam de outra maneira. Porque contra o Flamengo, não o Roleiser que não jogou, mas o Barreal compensou na marcação. Mas a criação do time é muito fraca. Tem que bater mais pro gol. Ou aquele chute do Barreal no primeiro tempo, de primeira no cruzamento do lado oposto, chute fraco no meio do gol. Não dá pra ser assim. Precisa melhorar. Os dois centroavantes, assim, atuações lamentáveis de David e Chiquinho. Não sei porque que o Luca não entrou hoje, mas espero que a matéria do UOL dessa manhã de sábado seja verdadeira, que o Santos tenha acordado, inclusive até voltando no zagueiro. Que precisa de zagueiro, precisa de centroavante. Precisa de outras coisas também. Mas esses dois, simplesmente não dá. O centroavante do Santos ali é um negócio pavoroso. Quem que entrou mais? Entrou um bom tempo, que eu já elogiei, melhor em campo, fácil, é um absurdo se ele não for titular segunda-feira. Parece que na coletiva o Kleber Xavier já assumiu que ele é o cara que não oscila, ele, o bom tempo. Que surpresa, demorou só 47 rodadas para perceber. E quem entrou mais? A dupla de zaga, o Cabageiro estreou aí, corre, né? Corre. Fez lá muita coisa, coitado, fez um gol contra sem querer. Que bom, mas se fosse de propósito ia ser complicado. Corre, mas hoje o Sport não deu esse espaço. Vamos ver se num jogo com espaço ele será útil no contra-ataque. Hoje não foi o jogo para ele de fato, mas também, coitado, não tem culpa não. Não gostei. Se você foi mais otimista, está mais otimista que eu, deixe seu comentário que eu fico feliz para ver se eu me animo depois. Mas eu não tô feliz não. Não tô feliz, desculpa.